E se eu te dissesse que um dos maiores impérios do varejo do mundo começou com um homem obcecado por preço baixo, antes de bilhões, antes de lojas espalhadas pelo planeta, antes do nome Walmart se tornar sinônimo de varejo? Existia apenas um garoto competitivo no interior dos Estados Unidos. O nome dele era Sam Walton. Ele nasceu em 1918, em um período de instabilidade econômica. Cresceu durante a Grande Depressão, vendo de perto as dificuldades financeiras da família. Dinheiro não era abundante, cada centavo tinha peso, e isso molda caráter. Desde cedo, Walton desenvolveu duas características que mudariam sua vida: disciplina e competitividade. Ele entregava jornais, ordenhava vacas, fazia pequenos trabalhos para ajudar em casa. Mas havia algo diferente nele. Ele não gostava de perder. Em nada. Na escola, nos esportes, nos pequenos desafios do dia a dia, ele queria vencer. Mas vencer para Walton não era apenas sobre ego, era sobre eficiência. Ele observava como as coisas funcionavam. Perguntava como poderiam funcionar melhor e, principalmente, como poderiam custar menos. Esse pensamento já indicava o que viria décadas depois. Durante a faculdade, estudando economia, Walton trabalhou em lojas de varejo. E ali algo acendeu. Ele percebeu que o varejo não era apenas vender produtos, era entender pessoas, era entender comportamento, era entender preço. Enquanto outros funcionários apenas cumpriam horário, ele estudava a loja. Observava estoque, fluxo de clientes, disposição de produtos. Ele queria entender o mecanismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, Walton decidiu abrir sua própria loja. Não tinha capital abundante, não tinha investidores gigantes, tinha visão. E a primeira loja que assumiu já mostrou seu diferencial. Ele reduziu preços, aumentou volume, negociou melhor com fornecedores, criou promoções agressivas e o resultado apareceu. Vendas dispararam. Mas aqui está o ponto crucial. Ele não estava apenas vendendo barato. Ele estava criando um modelo. Walton percebeu algo que muitos ignoravam. Clientes não querem pagar caro. Eles querem sentir que fizeram um bom negócio. Preço baixo gera confiança. Confiança gera volume. Volume gera escala. Escala gera poder de negociação. É um ciclo. E Walton entendeu isso cedo, mas nem tudo foi fácil. Mesmo com sucesso inicial, ele perdeu sua primeira loja por causa de um contrato mal estruturado de aluguel. Foi um golpe duro. Muitos teriam desistido. Ele não. Ele pegou a experiência, aprendeu com o erro e começou de novo. Mais estratégico, mais preparado, mais determinado. Porque para Sam Walton, fracasso não era fim, era ajuste. E é exatamente esse ajuste que dará origem a algo muito maior do que uma simples loja. Algo que mudaria o varejo para sempre. E o jogo estava apenas começando. Depois de perder sua primeira loja por um erro contratual, Sam Walton poderia ter escolhido o caminho mais seguro. Emprego estável, risco reduzido, vida previsível. Mas esse nunca foi o perfil dele. Em vez de recuar, ele fez algo mais inteligente. Recomeçou com estratégia. Em 1962, fundou a primeira unidade do Walmart em uma pequena cidade do Arkansas. E aqui está o detalhe que quase ninguém acreditava. Ele escolheu cidades pequenas. Enquanto grandes redes disputavam metrópoles, Walton foi para lugares ignorados pelo varejo tradicional. Cidades de 5.000, 10.000, 20.000 habitantes. Por quê? Porque ali havia demanda, mas pouca concorrência. Essa foi a primeira grande jogada estratégica. A segunda foi ainda mais poderosa, preço sempre mais baixo. Não como promoção, não como campanha temporária, mas como filosofia permanente. Walton acreditava que margens menores poderiam ser compensadas por volume maior, e volume gera escala. Escala gera poder de negociação.
Poder de negociação reduz custo. Ele negociava agressivamente com fornecedores, comprava em grandes quantidades, criava sistemas logísticos eficientes e reinvestia tudo na redução de preço. Isso criou algo diferente no mercado: confiança. Clientes sabiam que não precisavam esperar promoção. O preço já era baixo. Isso mudava comportamento de consumo. Mas havia algo ainda mais importante. Walton visitava constantemente suas próprias lojas, conversava com funcionários, perguntava o que podia melhorar, observava o chão de loja. Ele não gerenciava de longe, ele liderava de perto. Criou uma cultura empresarial baseada em simplicidade e desempenho. Funcionários eram incentivados a cortar desperdícios, a melhorar processos, a sugerir mudanças. Walton entendia algo fundamental: cultura forte é vantagem competitiva invisível. Enquanto concorrentes focavam apenas em marketing, ele focava em operação. Enquanto outros investiam em aparência, ele investia em eficiência. E a expansão começou. Nova loja, depois outra, depois mais 10. O modelo funcionava porque era disciplinado. Nada de luxo desnecessário, nada de estruturas caras, nada de ego corporativo. A lógica era simples: se economizamos aqui, podemos reduzir preço ali. E quanto mais barato ficava, mais clientes chegavam. Mas crescimento traz desafios: controle logístico, padronização, treinamento. Walton sabia que para crescer precisava de sistema. Crescer é difícil, mas crescer mantendo eficiência é raro. E foi exatamente isso que diferenciou Sam Walton no comando do Walmart. Enquanto outras redes expandiam de forma desorganizada, Walton construiu algo quase militar: um sistema. Ele entendeu cedo que preço baixo sustentável depende de controle absoluto de custos. Não bastava vender muito, era preciso operar melhor que todos. Então ele investiu pesado em logística. Criou centros de distribuição estratégicos, organizou rotas inteligentes, reduziu intermediários. Em vez de depender totalmente de atacadistas, o Walmart começou a construir sua própria rede de abastecimento. Isso reduzia custos, e custo reduzido significa margem preservada mesmo com preço baixo. Mas a grande virada foi tecnológica. Em uma época em que muitos varejistas ainda operavam de forma manual, Walton apostou em sistemas de informação avançados para acompanhar estoque em tempo real. Ele queria dados. Queria saber o que vendia mais, onde vendia mais, quando vendia mais. Essa obsessão por informação criou uma vantagem brutal. Produtos não ficavam parados no estoque. Reposição era rápida. Capital não ficava imobilizado desnecessariamente. E aqui está a diferença fundamental. Walton não era apenas um vendedor. Ele era um estrategista operacional. Ele voava constantemente para visitar lojas, muitas vezes pilotando seu próprio avião, analisando concorrentes, observando layouts, anotando ideias. Nada era pequeno demais para sua atenção. Se encontrava uma ideia melhor em outra loja, copiava. Sem ego, sem vaidade. Se funcionava, era implementado. Essa mentalidade prática acelerou o crescimento. O Walmart começou a dominar pequenas cidades, depois cidades médias, depois regiões inteiras, e quando os grandes concorrentes perceberam, já era tarde, porque o Walton não crescia apenas em número de lojas, ele crescia em eficiência, e eficiência escala. Outro ponto decisivo foi a cultura interna. Funcionários não eram tratados apenas como empregados, eram chamados de associados. Walton acreditava que se as pessoas se sentissem parte do negócio, trabalhariam com mais comprometimento. Ele compartilhava informações, celebrava resultados, incentivava participação, criou um ambiente onde desempenho era valorizado, mas sem luxo, sem desperdício. Tudo voltava para a mesma missão: oferecer o menor preço possível. Essa clareza de propósito unificava a empresa.
Enquanto muitos negócios perdem foco ao crescer, o Walmart ficou mais disciplinado. E quando uma empresa combina escala, sistema, cultura forte e obsessão por custo, ela se torna extremamente difícil de vencer. A máquina estava formada, e agora não era mais apenas uma rede regional, era uma força nacional. Quando o Walmart começou a expandir nacionalmente, muitos analistas não levaram a sério. Achavam que era apenas mais uma rede regional crescendo rápido demais. Mas eles estavam analisando números, e não mentalidade. Sam Walton não estava construindo apenas lojas, ele estava construindo domínio territorial. Sua estratégia era quase estratégica de guerra empresarial. Concentrar lojas em regiões específicas antes de avançar. Isso reduzia custos logísticos, fortalecia a marca localmente, criava barreiras naturais para concorrentes. Enquanto outras redes espalhavam lojas de forma dispersa, Walton consolidava áreas inteiras. Ele dominava um estado, depois outro, e sempre com a mesma promessa, preço mais baixo, sempre. Mas havia outro diferencial importante. Walton nunca deixou o crescimento inflar seu ego. Mesmo quando o Walmart abriu capital na bolsa e começou a gerar fortunas, ele manteve hábitos simples. Dirigia caminhonetes comuns, visitava lojas pessoalmente, conversava diretamente com gerentes. Ele acreditava que sucesso não deveria afastar o líder da operação, e isso mantinha a cultura viva. Mas o crescimento acelerado trouxe pressão. Concorrentes começaram a reagir. Grandes redes reduziram preços, investiram em marketing, tentaram copiar o modelo. Só que havia um problema. Eles estavam copiando a superfície, não a estrutura. O Walmart tinha logística integrada, tecnologia de controle avançada, cultura alinhada, negociação agressiva com fornecedores. Não era fácil replicar, e quanto maior o Walmart ficava, mais poder de negociação ganhava. Comprava volumes gigantescos, conseguia preços melhores, repassava a economia ao cliente. Isso criava um ciclo quase impossível de quebrar. Clientes confiavam, volume aumentava, fornecedores dependiam da rede, escala crescia ainda mais. Na década de 1980, o Walmart já era uma potência, não apenas pelo tamanho, mas pela eficiência. E eficiência sustentada ao longo do tempo gera algo poderoso, vantagem estrutural. Mas talvez a parte mais impressionante dessa fase seja o seguinte: Walton nunca perdeu o espírito competitivo. Mesmo sendo bilionário, ele continuava analisando detalhes, continuava buscando centavos de economia, continuava perguntando: como podemos fazer melhor? Porque para ele, crescimento não era destino, era processo contínuo. E essa mentalidade é o que transforma negócios comuns em impérios. Mas existe algo ainda maior que dinheiro, algo que define o verdadeiro legado de um construtor. E é exatamente isso que vamos ver na parte final. Porque no fim das contas, o império pode continuar, mas a mentalidade é o que permanece. Quando Sam Walton construiu o Walmart até se tornar a maior rede de varejo dos Estados Unidos, ele já era um dos homens mais ricos do planeta. Mas a parte mais impressionante da história não é o tamanho da fortuna, é o padrão de pensamento que a criou. Walton nunca acreditou que sucesso vinha de genialidade isolada. Ele acreditava em disciplina diária, pequenas melhorias constantes, corte contínuo de desperdício, foco obsessivo no cliente. Enquanto muitos empresários buscavam glamour, ele buscava eficiência. Enquanto outros queriam margem alta, ele queria volume. Enquanto muitos protegiam ego, ele copiava ideias melhores sem hesitar. Essa ausência de vaidade estratégica foi uma das maiores forças dele. Se algo funcionava, ele aplicava. Se algo não funcionava, ele ajustava rápido, sem drama, sem apego emocional. Outro ponto central do legado de Walton foi cultura.
Ele construiu uma empresa onde funcionários eram chamados de associados, compartilhava resultados, incentivava a participação, criava senso de pertencimento. Ele entendia que crescimento sustentável depende de pessoas alinhadas com o propósito, e o propósito era claro: oferecer o menor preço possível ao maior número de pessoas. Simples, mas poderoso. No fim da vida, Walton ainda visitava lojas, ainda fazia perguntas, ainda analisava detalhes. Mesmo bilionário, continuava operando como dono. E aqui está a grande lição para quem acompanha o Mentalidade Hustle. Riqueza não é construída com momentos de motivação. É construída com padrões de comportamento. Walton repetiu o mesmo princípio por décadas. Eficiência gera preço baixo. Preço baixo gera volume. Volume gera escala. Escala gera poder. E poder, quando bem usado, gera domínio. Mas domínio não veio da sorte, veio da consistência. Ele não tentou reinventar o mundo. Ele aperfeiçoou um modelo simples até se tornar imbatível. E isso é extremamente aplicável à sua vida. Você não precisa de ideias mirabolantes, precisa de clareza, precisa de disciplina, precisa de repetição estratégica. Sam Walton não construiu um império porque era o mais sofisticado, construiu porque foi o mais disciplinado. Enquanto outros competiam por status, ele competia por eficiência. E no longo prazo, eficiência vence. O império continua crescendo mesmo após sua partida. Mas o verdadeiro legado não está nas lojas espalhadas pelo mundo. Está na mentalidade que prova uma verdade simples. Quem domina o básico melhor que todos, domina o jogo. Construir com estratégia, executar com disciplina, crescer com consistência. Sem glamour, sem atalhos, sem desculpas. Se você gostou dessa história inspiradora, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal Mentalidade Hustle e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui sempre vamos trazer histórias de pessoas que provaram que é possível transformar sonhos em realidade. E se você quiser continuar nessa jornada de inspiração, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Até a próxima. E lembre-se, a mentalidade hustle é o que transforma esforço em conquista.